Maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Jornal em Foque, mais de 5 anos no ar, de sempre de segunda a sexta aqui pelas nossas redes sociais, pelo nosso canal do Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. Se você tiver uma Smart TV, também você pode nos acompanhar diretamente na sua Smart TV. E demais redes sociais, ou, se preferir, reprise 5 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 Vivo, 11 Net Claro, 45 da VPWay, e no mesmo horário, 5 horas da tarde, na Rádio Santos FM, 92,5 MHz, mais uma opção para você acompanhar o Jornal em Foque. Enfim, estamos no período de Copa, mas logo estaremos aí as eleições batendo a porta. E afinal, no ano eleitoral, as pessoas conhecem e sabem sobre política? Tema central do Jornal em Foque de hoje, vamos falar com o cientista social, professor Aurélio Maranha, que acabou de lançar o livro Precisamos Falar sobre Política. Professor, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês. Temos muito, professor. Pegando até o gancho do seu livro, como é que surgiu a sua ideia, o senhor que tem uma larga experiência como professor, não só de ciências sociais, o senhor que é um cientista social, mas também na área política também, como é que surgiu a ideia do lançamento desse livro, que é o seu primeiro livro, para falar justamente sobre política, que é algo que muita gente não entende ou não conhece, aí, especialmente no ano eleitoral como nós estamos. Pois é, a ideia assim, é muito oportuna ter saído agora, num ano de eleições e tudo, mas ele não nasceu com essa intenção. Eu comecei a escrever ele em novembro do ano retrasado, levei quase um ano para escrever, e que são reminiscências, são memórias do tempo que eu lecionava. Comecei a escrever por tópicos, não era um livro que estava nascendo, não tinha um planejamento de um livro, mas quando eu percebi, eu tinha um pequeno curso de política na mão. Aí eu transformei em livro. E oportuno que saia agora, porque embora a discussão política seja acalorada e está cada vez mais quente, a verdade é que pouca gente sabe o que é ciência política. A pessoa normalmente discute a política do dia a dia, sabe, com as suas dicotomias e tudo mais. A intenção é passar para quem tiver a felicidade de pegar o livro, passar uma ideia mais ampla da abrangência da política. Essa é a ideia. Falou muito bem. As pessoas sabem o que é política? Se a gente for fazer uma pesquisa, todo mundo fala, eu sei o que é política. Mas sabem mesmo, professor? Ou a gente está muito distante aí de se fazer política? Eu sempre falo, política a gente faz no dia a dia, no cotidiano, Tem a política partidária, é claro, mas política é do dia a dia. E o senhor tem uma lista enorme aqui de autores aí, filósofos, enfim, os mais variados profissionais que ao longo da história trataram sobre esse assunto. Aí eu resumo, as pessoas sabem efetivamente o que é política ou acham que sabem o que é política? Olha, no meu contato com várias pessoas de várias idades, eu percebo que eles sabem o que é política partidária. Ah, eu gosto do fulano, eu gosto do cicrano, eu gosto do partido tal e etc. Mas não tem noção da abrangência da política e da importância da política. E você acabou de dizer muito bem, tudo na nossa vida é política. Tem uma política econômica, uma política educacional, uma política de saúde, uma política de segurança. Ora, política, então, é uma coisa muito séria. Então, é preciso entender os fundamentos da política. Essa é a ideia do livro. Não ficar só nessa discussão rasa de eu gosto do fulano ou gosto do cicrano. Não, política é muito mais ampla. E a minha ideia é exatamente dar um pouco ampliar um pouco da consciência sobre a ciência política, porque quando o cidadão for votar, ele tenha
uma visão mais clara do porquê ele está dando voto para essa pessoa ou para aquela pessoa. E parar de votar em ícones e votar em projetos que seja bom para a sociedade. Essa é a ideia. Mas, infelizmente, eu percebo que a grande maioria não tem muita noção do que seja política, não. Está sendo muitas vezes massa de manobra, que é muito comum, infelizmente, não só no nosso país, no mundo todo, né? O mundo está vivendo esse momento aí, mais um momento difícil aí nesse sentido. Até pegando esse gancho, professor, até para as pessoas que acham que sabem sobre política, como o senhor falou, tem uma visão ainda voltada só à questão de política partidária e mesmo assim de forma muito rasa. O senhor pode explicar para os nossos internautas, telespectadores e ouvintes, com base nos estudos que o senhor fez aí, para definir, né, os conceitos de Platão, Aristóteles, mas enfim, o que é política efetivamente? Bem, se pegar pela história, o que a gente percebe? Desde os primórdios, quando não sabia nem a ideia do que era política, sempre teve alguém que comandasse, reunisse o grupo, que era o chefe. Esse chefe, ao caminhar da história, ele ganha contornos até divinos. Você vê que até pouco tempo atrás, os reis se diziam enviados dos deuses. Bem, foi lá na Grécia Antiga, com pensamentos bem diferentes dessa maioria, que nasceu a ideia de que o povo deve participar da política. Aí nasceu a ideia de democracia, quer dizer, o governo do povo. E essa democracia ficou morta por muitos anos, ficou restrita ao mundo grego. Até que, por volta do século XVI, mais ou menos, volta-se a discutir a participação do povo, surge a Revolução Francesa com essa ideia de igualdade, fraternidade, e essa ideia antiga da democracia volta à tona, aí já com vários outros pensamentos. Logo depois de se instalar uma nova democracia, e nem sempre todo o povo participava, para você ter uma ideia, Rousseau não achava que as mulheres deveriam votar. E é um filósofo de extensa complexidade. Bom, um período que realmente era fervilhante, surgem novas ideias, surgem novos pensamentos, surge Marx com uma ideia completamente diferente, de que o Estado deveria ser o que manda em tudo e o cidadão um simples servidor, nada mais do que isso, até chegar nos dias de hoje. Mas mesmo nos dias de hoje, não dá para falar em democracia como se fosse toda a participação do povo. Não é verdade. Você acabou de levantar um ponto fundamental. Hoje, a grande quantidade de pessoas serve mais como massa de manobra, como simplesmente para votar em A ou B com determinados pouco conhecimento, mas muita compreensão do problema. O que está acontecendo? Hoje nós temos uma dicotomia, na verdade, o mundo está polarizado, não é só no Brasil, a gente percebe isso no mundo todo, e a minha esperança é de que com consciência, com maior vivência do cotidiano, na comunidade mesmo, a pessoa possa escolher um dirigente que fale a sua língua, que possa trabalhar para o povo e não para si. Mas essa é a ideia realmente básica ou primária do livro. Hoje, né, o mundo globalizado, né? Como é que o senhor analisa o cenário que a gente tem hoje, atualmente, no mundo, né, com objetos, no caso dos Estados Unidos, muitas vezes alimentando aí guerras, alimentando também divisões, e como que o senhor analisa isso daí dentro do contexto da globalização, dentro desse contexto de democracia? A democracia, tem aquele famoso livro Como as Democracias Morrem, obviamente o senhor já leu também. A democracia, de forma geral, ela está perdendo força? O senhor acha que isso está acontecendo mesmo? Boa pergunta sua. Realmente, a democracia, o que supõe na base? Supõe uma alternância de poder. Ora A, ora B. Ora conservadores, ora reformistas.
Sempre foi, ou pelo menos esse era o projeto. Mas até Platão, lá na Grécia, já avisava que a democracia é um problema, com o surgimento dos demagogos, daqueles enganadores da massa. Então, a democracia hoje, ela carece realmente de uma reforma geral. Hoje, o que nós temos são mesmo grupos antagônicos brigando apenas pelo poder. E o povo mesmo que se dane. O povo que procure sobreviver da maneira que ele acha que dá para sobreviver. Infelizmente, a democracia, do jeito que foi imaginada lá na Revolução Francesa, 1789, já teve tantas distorções que a gente não pode chamar a mesma coisa de democracia. O que nós estamos vivendo hoje são grupos autoritários que, por um período, faz o que quer. Nós estamos tendo isso no Brasil, até com o aviltamento dos poderes. Nós temos um poder hoje dominante, não tem mais harmonia entre os três poderes. Um determina o que vai ser e ponto final. Atropela as leis, atropela o Senado, atropela tudo. E nós temos, você citou os Estados Unidos, e nós temos hoje ainda uma hegemonia, fazendo de tudo possível para se manter hegemônico, mas sempre um hegemônico surge um contraponto. Então nós temos hoje os Estados Unidos ainda exercendo a hegemonia, mas já com a China despontando como a próxima potência. A gente não sabe o que vai acontecer. O que nós estamos vendo é um cenário de guerra pronto para uma terceira guerra. Eu enxergo, infelizmente, assim. Nós temos várias guerras em vários locais, todas elas com busca de poder geopolítico, e pode resultar numa terceira guerra. E aí, como dizia o Einstein, a quarta guerra ele sabia como ia ser. Seria de porrete e pedra de novo. Mas a terceira ninguém pode saber o que vai ser. Esse é meu medo. Preocupante, o senhor está abordando muito essa questão que é importante, né, do que os Estados Unidos, a China, esse cenário, né, que a gente sempre se preocupa, sem falar da própria Rússia também, que é outra preocupação, que tem as suas particularidades, no caso com a Ucrânia, nesse sentido. E aí eu lhe pergunto, como que o senhor analisa com poderes tão em visões econômicas da China em relação, e os Estados Unidos são totalmente antagônicos aí pela própria entendimento sobre a palavra democracia. Como é que o senhor acha que isso pode dar? Porque obviamente isso tem impacto, obviamente, nos demais países, até porque são grandes potências que estão ocupando cada vez espaços, uma perdendo espaço, no caso dos Estados Unidos, a outra um processo de franca expansão, mas ainda com sérias dificuldades quando se fala na palavra democracia. Como é que o senhor analisa essa questão também dentro desse cenário, professor? Olha, eu sou, por natureza, um conservador e, ao mesmo tempo, um otimista. Quer dizer, eu espero que o homem atinja a maturidade emocional e intelectual para não cometer um absurdo de uma hecatombe nuclear, que seria o final da humanidade. Mas o que é que a gente percebe? A gente percebe também que o mundo socialista, o mundo comunista, o mundo autoritário do tipo União Soviética, que desmontou, e agora a China, ele não tem sustentação econômica. Não é possível a geração e distribuição econômica como é possível na democracia e no capitalismo. Essa guerra ainda não sei no que vai dar. Me parece que ou a humanidade cresce e entra num acordo com todas essas diferenças que tem de ordem emocional, ou realmente nós vamos terminar de uma maneira desastrosa, né? Me lembra muito o 1984 do Orwell, ou o Admirável Mundo Novo, do Huxley. Nós estamos caminhando para uma sociedade dicotômica dessa maneira. Sabe, uma massa inteira dominada pelas drogas e pelo marasmo, e vivendo apenas, sobrevivendo, vegetando apenas, e uma elite que determina tudo o que vai ser na humanidade. Se a gente não crescer, e o livro tem essa pretensão, embora muito pequenininha, de botar um pouco mais de juízo na cabeça das pessoas.
através do conhecimento, que nunca houve na humanidade tanto conhecimento disponível. Ao mesmo tempo, todo esse conhecimento também deu para os governantes um poder de domínio, um poder de controle muito grande. Professor, né, o senhor, obviamente, com a sua experiência, décadas de experiência, e a gente percebe nitidamente, o senhor foi beber nas fontes importantes, Maquiavel, Karl Marx, Engels, enfim, Max Weber, entre outros, João Paulo Ribeiro, enfim, entre outros, mas aí a gente entra no desafio, professor. Só a educação é o único caminho, investir na educação é o único caminho para as pessoas terem maior conhecimento. E aí eu lhe pergunto, a gente tem, por exemplo, um país como o Brasil, que você tem destinação de recursos voltados à educação muito fortes, e a gente ainda patina em relação a isso. Diferente, por exemplo, do que aconteceu, por exemplo, na própria Coreia do Sul, que era um país também muito pobre, e ela investiu pesadamente na educação. É claro, culturas diferentes, cenários diferentes, mas o que fazer, que tudo passa, o maior conhecimento do povo passa pela educação, né? O que fazer aí, professor, com a sua experiência aí, ao longo de tanto tempo aí atuando em sala de aula? É feliz a tua colocação, porque eu, como professor, e só para você ter uma ideia, eu acredito na educação desde muito jovem. Eu fiz normal, quando na minha época só tinha normal, hoje seria o magistério, né? Então eu acredito nisso desde a mais tenra idade. Na única possibilidade do homem crescer é estudando, não tem outro jeito. Você citou vários casos, posso citar mais um. Pega, por exemplo, Taiwan, que é uma ilhazinha de nada, pequenininha, mas foi com a educação que ela conseguiu virar o gigante que ela virou. Então, eu não vejo outra solução a não ser através de uma política educacional adequada, aonde nós vamos ensinar. E só fazer um adendo aqui curioso, sabe? Recentemente eu vi uma pesquisa dos milionários, para onde estão mandando seus filhos estudarem. Estão mandando para escolas de filosofia. Eu falei, como? Parece um contrassenso, né? Hoje só se fala em TI, tecnologia da informação, em inteligência artificial, coisas tecnológicas. Mas a elite está mandando os seus filhos para fazer filosofia por alguma razão muito séria. Ou a gente corrige os rumos que a humanidade está tendo, ou realmente nós vamos para o buraco. E naquela famosa equação do Fermi, talvez o filtro, né, da destruição a gente não passou ainda. Às vezes pode ser que está aí na nossa frente e pode ser uma hecatombe nuclear. Aí sim, zera e começamos tudo de novo. A questão da educação, né? E aí a gente convive, infelizmente, aí com disparidades sociais no nosso país, né? Então é uma coisa impressionante também, que às vezes muitas crianças vão para a escola apenas para comer. É isso que é uma realidade que é mais frequente que a gente possa imaginar nesse aspecto. Mas a educação é o caminho, é a única alternativa, porque a gente tem um outro desafio também, né, professor? E aí entra com política, aí com política de forma política pública mesmo. A gente tem no Brasil, só no Brasil, 6,6 milhões de jovens da geração neném. O que isso? A gente falta tanta mão de obra, né, professor? A gente tem entrevistado vários e vários profissionais. É impressionante, e nas mais variadas áreas, faltando mão de obra nesse sentido. E a gente tem uma massa aí enorme de jovens que fazem parte, infelizmente, da geração neném. Já foi maior, mas ainda é um número muito elevado. Como que o senhor entende esse universo aí, nesse sentido, dessa massa de jovens aí, e os impactos que isso vão ter, obviamente, para os próximos anos e décadas? Eu acho que isso tem duas fontes. A primeira fonte tem a ver com o domínio da massa. Um governante, especialmente os de esquerda, não quer que a massa aprenda, não quer que ela evolua do ponto de vista educacional. Um público ignorante é muito fácil de ser manobrado, muito fácil de ser dominado. Então, toda a política educacional é para mantê-los, sabe, no nível mais rasante possível de educação. Hoje a educação, principalmente a básica no Brasil, o menino sai da 7ª, 8ª série lá e não consegue ler um texto, não consegue interpretar um manual qualquer. Ou seja, a educação hoje é um desastre, infelizmente.
Então, esse é um lado. O outro lado é as tais políticas sociais, sabe? A distribuição, entre aspas, de renda, dando essas bolsas, mil bolsa disso, bolsa daquilo, e a gente cansa de ver, em várias partes do Brasil, falta mão de obra, porque a pessoa não precisa trabalhar. Ele está contente com o que ele recebe do governo, com aquela bolsinha, dá para ele se manter, comer, beber e coisa e tal, então ele não quer mais nada. Para que ele vai produzir? Principalmente porque ele não percebe valor do trabalho, ele não percebe possibilidade de crescimento, ele acha que a vidinha dele está boa, está bom, enquanto o governo estiver dando as bolsas que ele quer para ele sobreviver, bolsa gás, bolsa isso, bolsa aquilo, está bom. Então, realmente, nós vamos ter que quebrar esse ciclo, botar na cabeça da população que a educação vai levá-lo a um nível superior de qualidade de vida, que hoje ele não acredita, ele só quer um consumismo mínimo, básico, bem rasante mesmo, sabe? O famoso pão e circo. Enquanto ele tiver o showzinho lá, bancado pela Lei Rouanet, enquanto ele tiver a cervejinha ou a cachaça dele do final de semana, o futebol para ele discutir, tá bom para ele. E a gente sabe que não é isso. Uma nação só cresce quando realmente ela pode produzir alguma coisa diferente para a sociedade, e isso só a educação que faz, ninguém mais. Fica dúvida. E as gerações, elas vão ser pais, vão ser mães, né? Estou falando da geração nem pai, inclusive para a questão da previdência social. Como é que o senhor avalia isso daí, que é uma bomba relógio, né? Então é uma preocupação muito grande em relação a esse tema aí, e algo precisa ser feito para hoje, porque isso a gente vai sentir, a gente sabe como funciona, especialmente a educação. Qualquer ato que você faça hoje vai demorar aí algumas décadas para poder ser levado adiante. E, infelizmente no Brasil a gente tem isso, políticas públicas às vezes são implantadas, aí muda o governante, muda tudo novamente. Como é que o senhor avalia também esse aspecto, professor? Olha, se tem coisa que está me chamando a atenção, eu pensei que fosse um problema mais nosso, sabe? Esse problema da aposentadoria e do envelhecimento da população. Não. Nós, na verdade, estamos até numa situação tranquila em relação a outras partes do mundo. Eu vejo acontecer problema no Japão, na China, na própria União Soviética. O que está acontecendo, essa geração, a geração Z, né, nem, eles também nem querem fazer filhos, eles não querem casar, não querem relacionamento, ou seja, não querem responsabilidade de ordem alguma. Né? Preferem ter lá um cachorrinho, um gatinho para tomar conta, do que criar uma criança. Não há estímulo verdadeiro para a pessoa constituir uma família e dar sequência na humanidade. Não. Esse é um lado. E isso vai refletir, evidentemente, imediatamente, no que se chama de alguma geração do tipo INPS, de bens, né, para o aposentado no futuro, para ele se manter. Infelizmente, isso é um fenômeno mundial. E não vejo solução fácil, não. Ao contrário. Eu acho que isso tende a complicar e piorar cada vez mais. E ainda tem mais um agravante chegando. Com as IA chegando, e tem muito governo já acreditando nisso, que não vai precisar mais de ninguém para trabalhar, não. Os computadores vão fazer tudo. Eles só vão ter que arrumar um jeito de como manter essa massa quieta, sossegada, sem reivindicação. Volta ao pão e circo. Você observa hoje a quantidade de canais de stream que tem. Então a pessoa fica o dia inteiro ali anestesiado na televisão, aí tem a comidinha, tem a bebidinha do final de semana, tá bom demais, ele não pensa em mais nada. Infelizmente, esse é o pensamento geral, e não é só aqui não. Nós estamos vendo isso em várias partes do mundo. E ainda tem outras agravantes no meio de tudo isso. Além dessa, não é só uma dicotomia política, mas, por exemplo, o surgimento e o crescimento, não o surgimento, o crescimento muito forte do islamismo, o crescimento da nova esquerda, né? Liderada por Gramsci, por exemplo, com as ideias do Gramsci de tomar conta de toda a sociedade, seja ela na área de comunicação, na área de artes, na área de educação geral. Bem, quando você soma tudo isso, você fala, como é que nós vamos sair disso? Realmente eu não vejo, eu sou um otimista, eu não vejo uma solução fácil, mas
E volto ao ponto central da nossa discussão. Só com mais educação, com mais informação, a gente vai romper esse ciclo cada dia mais terrível. Professor, a gente vai com um rápido intervalo comercial e voltaremos já no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado, receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Ao longo dos últimos 5 anos, o Jornal em Foque entrevistou profissionais de variadas áreas para esclarecer, informar e analisar os mais importantes assuntos de Santos e região, estado de São Paulo e do país. São mais de 1000 programas e entrevistas que levaram informações aos internautas, telespectadores e ouvintes, sempre com pluralidade de opiniões. Jornal em Foque, de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do Boc News, com reprise às 5 da tarde, na TV Com Santos e na Rádio Santos FM. Jornal em Foque, há 5 anos no ar, levando conteúdo de credibilidade com padrão em Foque e Boc News de jornalismo. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Na vida, a tradição só ocorre em razão de muito trabalho, dedicação e credibilidade. E isso ocorre também nos meios de comunicação. Contar histórias, relatar fatos, apontar erros e elogiar acertos fazem parte do trabalho desenvolvido pela imprensa responsável e independente. E isso só é possível graças ao trabalho incansável de profissionais e apoiadores que apostaram na ideia criada pelo jornalista Jairo Sérgio há exatos 40 anos. Do antigo Jornal do Boqueirão ao Boc News, as mudanças tecnológicas integram as nossas plataformas, mas sem perder a razão da nossa existência. O fortalecimento e a manutenção da seriedade no trato da notícia com responsabilidade e credibilidade. Boc News, há 40 anos, registrando os fatos e histórias em respeito a você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque.
Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, trazendo um convidado muito especial. Estamos fazendo online aqui com o nosso convidado, que é o professor e cientista social Aurélio Maranha, ele que lançou o livro Precisamos Falar sobre Política, justamente nesse período eleitoral aí, nesse aspecto. Professor, voltando a gente dar continuidade ao nosso tema, a publicação também conecta a questão da política com a economia. E é claro, né, todo governo, para poder ter uma boa performance eleitoral, passa também pela economia. Como é que o senhor trabalha essa questão aí no seu livro, professor? Você realmente tem um capítulo só sobre isso, onde eu desmonto a falácia do comunismo, né? Quase todo escritor, eu fui formado, provavelmente você também, na escola que nós passamos, só se falava da teoria marxista, ou seja, toda a literatura que existia era uma literatura de esquerda, baseada no pensamento marxista, de Lenin e outros desse mesmo naipe. O que acontece? Muito tempo depois é que surgiu um pensador contrário a isso, que conseguiu desmontar a teoria comunista, a teoria socialista, com fatos concretos, que é o Ludwig von Mises. O Mises, ele desmontou o comunismo por uma razão muito simples. O comunismo não consegue produzir valor real. Ele não tem noção de preço das coisas, porque quando não tem concorrência, e como você não sabe o que a população pode ou não comprar, você vai produzindo de qualquer maneira. Vou dar um exemplo concreto. Hoje tem mais de 5 milhões de carros sobrando na China, porque foi produzido além do que necessidade. Mas não é só carro. Também tem mais de 7 milhões de apartamentos que não conseguem ser comprados porque foram construídos de qualquer maneira num lugar onde não há demanda. Mas esse é o mesmo problema da economia planificada central, da economia na cabeça de meia dúzia de burocratas. A economia de verdade, a economia de mercado, que eles chamam erroneamente capitalista, ela não depende de um planejador, dizer, eu vou produzir o telefone X porque a população quer. Não, ele produz aquilo que a população está querendo. E ele tem capacidade de inovar, de mostrar uma coisa que talvez a população nem estava pensando, mas surge. E quando surge, é um bom negócio. Isso é impossível na planificação central ou na economia socialista, porque não tem esse fundamento da economia. A economia é uma troca, uma relação. E eu pego um exemplo muito simples, que é uma simples caneta esferográfica, precisa de milhares de pessoas para fazer uma simples caneta esferográfica. Isso pensando desde lá aquela pessoa que foi lá, extraiu minério de ferro para poder fazer a máquina que vai extrair o petróleo, que vai depois ser produzido a tinta, o plástico e etc. Né? Ou seja, a economia planificada em todos os lugares que foram tentados. E você pode pegar qualquer um. A União Soviética desmontou, Cuba é um desastre, Venezuela é um desastre e meio, e a República do Congo. Aliás, falando nisso, é curioso, quase todos esses países socialistas levam o nome democrática no nome. Né? República Democrática do Congo, República Democrática da Coreia do Norte. De democrática eles não têm nada. É um autoritarismo o mais brutal possível, explorando a mão de obra mais simples possível e distribuindo o mínimo possível, porque a elite está bem, mas o povo não está bem. Então, a relação da política com a economia é visceral. Não é simplesmente política econômica. Não, a dona de casa, e eu me lembro da Margaret Thatcher, é mais fácil uma dona de casa fazer o orçamento de uma nação, porque ela sabe aonde que está pegando, do que esses burocratas que só pensam em arrecadar, e não distribuem nada. São os donos e ficam com todas as benesses. Infelizmente, nós estamos assistindo isso em vários lugares, mas no Brasil é gritante. É um escândalo atrás do outro. E justamente por conta disso. Benesses, né?
avalia, e avalia o nosso executivo, o legislativo e o nosso judiciário. Como é que o senhor avalia o papel de cada um deles? Eu tinha falado no primeiro bloco de serem poderes hegemônicos e que tem cada um o seu papel. Mas às vezes que o senhor avalia isso e o papel hoje do nosso executivo, estou falando de forma geral, tá? Não só a União, mas os estados e os municípios, o legislativo e também o nosso judiciário. Desculpa, boa parte do que você falou eu perdi, mas eu entendi o final, eu entendi onde você quer chegar. Número 1, uma república, né? Uma democracia moderna precisa ter realmente 3 poderes. Pelo menos 2. Legislativo, que este fala em nome do povo, e o executivo, que executa aquilo que o orçamento permite fazer e de acordo com a necessidade ou desejo do povo. O judiciário eu entendo só como um órgão regulador. Não deveria ter esse poder que tem de comando, como está acontecendo no Brasil, especialmente nas esferas mais altas, né, do Supremo. Esse deveria ser só para analisar se é constitucional ou não aquela lei. Ponto final. Não deve ir além disso. Mas no Brasil está tudo distorcido. E, infelizmente, se a gente não corrigir isso, eu não sei onde nós vamos parar. Podemos chegar logo a uma guerra civil, embora o brasileiro não tenha índole de guerreiro. Mas a convulsão social pode acontecer. E quando acontece uma bagunça na sociedade, tudo vem abaixo. Porque não há produção, não há comando, portanto, se não há produção, também não há recolhimento de impostos, portanto, não há como produzir benefícios para a população, ou seja, o caos se instala. A gente está vendo isso aqui no nosso vizinho, na Venezuela. Cuba também pode ficar assim, e sem falar em lugares extremamente fechados, como a Coreia do Norte, por exemplo, que a gente não sabe nem o que acontece lá dentro. Tão fechada é aquela sociedade. Então, realmente, uma política econômica que vise a produção econômica no crescimento da sociedade e da comunidade como um todo, é perfeito. E também, já que você citou, por exemplo, não só na esfera federal, mas em todos os níveis, nós vivemos num bairro, numa cidade. Então, é preciso fortalecer a cidade. É aqui que a gente vive, é aqui que o cidadão produz, cria sua família e tudo mais. O Estado federal é uma abstração. Ela tem outras finalidades. Hoje está tudo invertido. Praticamente tudo que se arrecada vai para a federação e quando volta para os estados, volta de maneira distribuída conforme o interesse de grupo A ou de grupo B. Realmente um desastre. A gente já voltou aqui. Professor, você está nos ouvindo? Tudo bem? Eu estou ouvindo bem. Professor, a gente vai para um rápido intervalo comercial para a gente resolver uma questão de áudio aqui. A gente já retorna aqui no Jornal em Foque, tá ok? Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. A
longo dos últimos 5 anos, o Jornal em Foque entrevistou profissionais de variadas áreas para esclarecer, informar e analisar os mais importantes assuntos de Santos e região, estado de São Paulo e do país. São mais de 1000 programas e entrevistas que levaram informações aos internautas, telespectadores e ouvintes, sempre com pluralidade de opiniões. Jornal em Foque, de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do BocNews, com reprise às 5 da tarde, na TV com Santos e na Rádio Santos FM. Jornal em Foque, há 5 anos no ar, levando conteúdo de credibilidade com padrão em Foque BocNews de jornalismo. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Na vida, a tradição só ocorre em razão de muito trabalho, dedicação e credibilidade. E isso ocorre também nos meios de comunicação. Contar histórias, relatar fatos, apontar erros e elogiar acertos fazem parte do trabalho desenvolvido pela imprensa responsável e independente. E isso só é possível graças ao trabalho incansável de profissionais e apoiadores que apostaram na ideia criada pelo jornalista Jairo Sérgio há exatos 40 anos. Do antigo Jornal do Boqueirão ao BocNews, as mudanças tecnológicas integram as nossas plataformas, mas sem perder a razão da nossa existência. O fortalecimento e a manutenção da seriedade no trato da notícia com responsabilidade e credibilidade. BocNews, há 40 anos, registrando os fatos e histórias em respeito a você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o professor e cientista social Aurélio Maranha, que está falando muito sobre o seu livro Precisamos Falar sobre Política, tema fundamental, inclusive nas eleições desse ano. A capa do livro, Felipe Brandão já colocou a capa do livro aí, Estado, Poder, Soberania e Justiça, editado pela Láurea, editora Láurea, Aurélio Maranha, uma capa muito interessante, muito legal. Pegar um trechinho do livro até para a gente discutir, professor. Para superar obstáculos tão profundamente enraizados, é essencial cultivar a empatia e uma comunicação livre e aberta. A liberdade de expressão e a atuação responsável dos meios de comunicação são condições essenciais e poderosas na luta contra a desinformação. A partir daí, construir pontes entre pessoas com visões divergentes pode se tornar uma possibilidade. Está na página 114 aí do livro Precisamos Falar sobre Política. Professor, fique à vontade aí para expor essa questão sobre os meios de comunicação e, é claro, hoje com as redes sociais, como é que o senhor avalia tudo isso daí, da mídia tradicional e também das redes sociais? Eu começo parabenizando o trabalho de vocês, que eu acho fundamental. Só com mais informação é possível desmontar a desinformação. Muita gente está doido, principalmente no governo, doido para controlar as mídias, censurar e tudo mais. Ao contrário, realmente nunca houve na história da humanidade tanta possibilidade de acesso à informação. Hoje você, nas redes sociais,
e nos canais de aberto, você tem acesso a qualquer tipo de informação do mundo inteiro. Os governos querem controlar isso, não é verdade? Se você vai, e eu tive várias vezes na China, hoje na China tem um controle sobre a população que nunca houve possibilidade de fazer isso antes. Só foi possível com a implantação do 5G, com milhares de câmeras, com um sistema de captação de imagem de tal maneira que o cidadão é vigiado no simples atravessar de uma rua. Se ele atravessar fora da faixa, por exemplo, ele tem lá no seu score, na sua ficha, uma pontuação menor que acaba complicando a vida dele. Bom, da mesma maneira que as redes sociais, na minha opinião, vieram para dar uma amplitude e uma voz a quem não tinha voz, ele também possibilitou ao governo controlar toda a população da maneira que for mais conveniente. De qualquer maneira, eu acho que quanto mais livre for a internet, melhor será para todo mundo. A verdade só virá à tona se mais pessoas estiverem falando a verdade. É o único jeito de abafar o que se chama de fake news, é com mais informação. Por isso, parabenizo vocês, porque é exatamente isso que precisa ser feito. Democratizar a informação. Hoje os gigantes, né, as grandes mídias hoje, não detêm nem 10% do que detinha da capacidade de informação e manipulação que detinha no passado. Hoje, qualquer cidadão, com um smartphone, ele vai lá, faz uma foto, e a foto do fato supera qualquer argumentação, qualquer tentativa de manipulação ou qualquer forma de você ver de forma diferente. Então, eu sou um defensor de internet livre, de comunicação livre, e quanto mais ampla for essa comunicação, melhor para todo mundo. Estou até pegando esse gancho, isso é sempre uma preocupação, né? Especialmente nós como jornalistas, né? E é aquele conceito, né? O que é a verdade, né? Do ponto de vista das pessoas, que a verdade para um pode ser a verdade para outro, o ponto de vista. Como que se avalia, em termos filosóficos, esse conceito de verdade, né? E aí, reiterando também essa questão da tecnologia, hoje também a gente tem a introdução da inteligência artificial, que uma pessoa pode, num aplicativo, enfim, qualquer produto, apagar alguém que estava numa foto real ou uma fala ser deturpada. Como é que você avalia também essa questão tecnológica dentro desse aspecto aí, desse tema, que é um tema delicado, inclusive, né? Então, essa questão aí também do conceito de verdade e também como a tecnologia, ela pode simplesmente apagar alguém ou, enfim, mudar totalmente um conteúdo aí, e o que poderia ser um fato real acaba sendo algo não real aí, apesar de se vender como algo real. Como que você avalia isso? Olha, muito interessante. Realmente, quando entra nessa questão filosófica do que é verdade, complica um pouco mais a nossa conversa. Mas, sobre apagar determinadas pessoas, né, usando a inteligência artificial, deixa eu te lembrar um fato. Tem uma foto famosa, onde está o Lenin e o Trotsky, lá no Politburo, discursando. Quando o Trotsky briga com Lenin, ele some dessa foto. Hoje essa foto, só quem tem noção de história, sabe que o Trotsky estava no início da Revolução Soviética ao lado do Lenin. Então não é uma novidade, isso é uma coisa bem antiga. Ou seja, manipular a informação é uma coisa muito antiga. Hoje ficou muito mais fácil. Com as IAs, né, com a inteligência artificial, hoje qualquer pessoa pode clonar o teu rosto, pode clonar a tua voz e colocar uma mensagem que você nunca colocaria. Bem, como é que desmonta isso? Voltando à questão fundamental, que é a questão da verdade. O fato é sempre superior à narrativa. Uma interpretação do fato é uma interpretação, mas o fato está lá. Quando você põe uma foto de uma pessoa jogada numa sarjeta, doente ou machucada e coisa e tal, qualquer narrativa que você faça em cima daquilo é narrativa. A verdade é isso, é o fato. E quando o fato é exposto para todo mundo,
a narrativa deixa de ser verdadeira. Ela cai no esquecimento do povo. Por isso que eu sou a favor de internet livre, de comunicação livre, de que o jornalista seja inviolável na sua forma de comunicação. Porque se ele estiver fazendo besteira, ele será desmentido por aquele que tem a verdade na mão. Embora a verdade, do ponto de vista filosófico, seja muito mais complexo, mas eu vou simplificar dessa maneira. O fato é superior a qualquer narrativa. Gostaria que o senhor fizesse, aí também dentro desse contexto, quando a gente fala hoje, as grandes corporações, e é só ver os homens mais ricos do mundo, né, os trilionários, hoje já estamos vivendo aí num outro patamar aí, que é algo impensável para a grande massa da população, que estão ligados especialmente na área de tecnologia e as famosas Big Techs. Como é que o senhor analisa aí também, pelos seus estudos, que o senhor também, e de que maneira elas podem influenciar o conceito que o senhor fala muito bem sobre política e, é claro, a própria democracia? Qual o papel hoje que o senhor avalia dessas grandes corporações midiáticas? Estou falando desses grandes Big Techs que estão nas redes sociais, aí, por trás de tudo isso aí. Como o senhor avalia isso e o impacto disso que eles têm diretamente na política? Bom, o impacto é gigantesco. E você citou trilionário, a gente pode falar do Elon Musk, que ele mesmo alertou do problema do crescimento das IAs. Nós não sabemos onde isso vai parar. Hoje, a gente está se beneficiando da tecnologia, de que melhorou materialmente a nossa vida, mas do ponto de vista emocional, o homem de hoje é o mesmo do homem da caverna. Ele não é muito diferente. Ele tem necessidades emocionais, espirituais, sociais, que tinha o homem da caverna, mas com as Big Techs. E com os algoritmos, com uma gigantesca capacidade de manipulação de informação, realmente nós estamos vivendo no limiar de uma nova sociedade. Ou nós superamos essa barreira, a mesma barreira que eu te falei do Fermi agora há pouco atrás, que é uma barreira de civilização, ou nós vamos destruir a humanidade. Começar, talvez, lá, como, né, dizia o Einstein, com um tacape, arco e flecha, pedras e qualquer coisa assim. Já que o senhor está lançando o livro, e aí a gente está caminhando para uma nova eleição, uma eleição que promete ser uma eleição bem disputada, bem como tem ocorrido nos últimos anos aqui no Brasil, né, bem polarizada. Como é que o senhor avalia essa questão, especialmente das Big Techs, das redes sociais, que volta e meia isso vai ser relembrado, entra a questão da justiça eleitoral, também nas discussões sobre isso daí, o que pode, o que não pode, mas como o senhor avalia, o senhor como pesquisador, como o senhor avalia o que vamos ter pela frente aí nas próximas semanas, nos próximos meses, né, quando efetivamente o cenário, à medida que se aproximar aí das eleições, o que o senhor avalia nesse sentido, professor? Olha, sem dúvida, as redes sociais serão determinantes. E mais uma vez, o que eu percebo, nós vamos ter uma eleição extremamente disputada, sangrenta, na verdade, do ponto de vista de disputa. Nunca vi tamanha polaridade. Nós vamos ver dois extremos se digladiando, mas volto à questão básica. Por exemplo, a nossa legislação ela está de tal maneira aviltada que a gente não pode mais confiar no nosso legislativo. Eles estão de tal ordem cooptados por um sistema corrupto. Nós estamos acabando de ver aí o desastre que está sendo o Master, que pegou todo o espectro da sociedade, de todos os matizes. Ninguém escapou à corrupção. Nós precisamos romper com esta coisa se nós queremos uma sociedade melhor, uma sociedade que pense no progresso do homem, no progresso não só material, mas intelectual, espiritual, ou seja, nós precisamos evoluir muito e muito rapidamente. Espero que, em nome da democracia, aconteça uma alternância. Nós já temos aí 4 governos de esquerda. É preciso que surja um governo que seja antagônico a esse. Não precisa ser de extrema direita, que isso é bobagem. Nem aquele é extrema esquerda, sabe? Que rompa
com esta coisa da corrupção, do briga pelo poder, briga pelo dinheiro a qualquer custo. Nós temos que fazer um esforço para romper com esse sistema que está instalado. Professor, já estamos caminhando para o final, que o senhor falou muito bem a respeito das redes sociais, que elas serão determinantes, e aí as pessoas vão, até para entender, né, que às vezes o senhor falou muito bem, é extrema direita, extrema esquerda, é direita, é esquerda, é centro, é comunismo, é socialismo. O que temos hoje no Brasil efetivamente, professor, até para esclarecer para as pessoas que volta e meia, fulano é de extrema esquerda ou fulano é de extrema direita. O que é efetivamente sob o conceito da política, até para as pessoas entenderem o que temos no Brasil? Muitos falam que o Brasil é comunista, muito longe disso, mas enfim, o que temos efetivamente, até para as pessoas entenderem quando elas recebem um vídeo muito comum, às vezes pelas redes sociais, pelo seu WhatsApp, enfim, ou alguma rede social. Eu vejo um governo autoritário. Realmente você falou bem, não, o Brasil não é comunista. Acho que nunca vai ser. E o Brasil não tem extrema direita, não tem nazista e fascista no Brasil. Esses termos são bem técnicos e bem definidos, e eu deixo isso muito claro no livro. O que nós temos hoje são oportunistas. O que se chama de esquerda no Brasil, que está no poder há 4 ou 5 eleições, eles são autoritários, eles se dizem progressistas, mas na verdade não são progressistas. O progresso não é nessa natureza, eles são libertinos e não libertários. Essa situação, na verdade, é que está provocando um surgimento na população brasileira, um sentimento mais elevado, de espiritualidade mais elevada, de preservação da família, de preservação do bem público, da propriedade privada, ou seja, de uma sociedade não planificada, de uma sociedade que abomina os extremos. O Brasil, e eu penso mesmo com sinceridade, que o ideal para qualquer sociedade é o caminho do meio. Sabe? O caminho onde você possa ouvir as pessoas, você possa dialogar e encontrar a melhor solução. Voltamos lá no problema da educação. Só com mais informação, só com mais liberdade de expressão é que nós vamos conseguir isso. Eu, simplesmente, eu verdadeiramente acredito nisso e desejo. Professor Aurélio Maranha, e só fazer o convite para as pessoas que têm interesse de conhecer o livro, onde ele pode ser adquirido, né? Quais são as plataformas, enfim, fique à vontade aí nesses minutos finais aí para o senhor falar sobre onde encontrar o livro, enfim, sobre precisamos falar sobre política. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês. Antes de mais nada, parabenizo pelo trabalho que vocês fazem. Realmente é o único caminho, tá? O meu livro está disponível na Amazon. Para quem tem Kindle, você pode achar ele gratuitamente. Ou ele está disponível para venda também na Amazon por 7,87 centavos. Um valor quase simbólico, com a intenção realmente de chegar ao maior volume de pessoas possíveis. Eu desejo realmente que a gente tenha, nesse ano, uma eleição limpa, uma eleição que, apesar de todo o calor dos dois lados, sejam realmente plásticas, seja possível que a gente possa analisar e dizer, não, aconteceu o que precisava acontecer. Desejo para toda a população brasileira melhores tempos, que a gente está vivendo realmente tempos sombrios. Muito obrigado uma vez mais e parabéns pelo trabalho. Agradecemos. Aurélio Maranha está lançando o livro Precisamos Falar sobre Política, livro que está disponível aí na Amazon, por exemplo, né? Então, as pessoas que tiverem interesse, é possível adquirir o livro aí pela Amazon. Aí. Muito obrigado, professor, eu quero agradecer em nome dos nossos ouvintes, internautas, entender sobre política. E eu volto a dizer, política a gente faz no nosso dia a dia. Então, nas pequenos atos, até dentro de casa, a gente faz política. Saber entender e saber interpretar e conviver, isso é fundamental. Quero agradecer muito a sua audiência, a sua participação, lembrando
no YouTube, youtube.com/PocNewsTV e demais redes sociais. E reprise 5 horas da tarde na TV com Santos, no mesmo horário, na Rádio Santos FM. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã em mais um Jornal em Foque. Tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.